Papelão, garrafas PET e latas vazias. Para muitos, esses itens podem ser considerados lixo, mas para outros são transformados em obras de arte ou de ciência. Pindamonhangaba recebe exposição com quase 100% dos materiais reciclados. A proposta é mostrar uma percepção diferente sobre os materiais descartados que geram fonte de renda, inclusão social e ainda preservam o meio ambiente. São 13 obras em exposição gratuita feitas com latinhas, plásticos, vidro, bitucas de cigarro, papel de jornal, papelão, lixo eletrônico, entulho e sucata, materiais descartados todos os dias que ganham o olhar do consumo consciente. Ocupando o espaço de uma loja inteira, a exposição Reciclos, a Arte da Reinvenção apresenta obras e expõe seus olhares sobre os resíduos e a forma como lidamos com eles no dia a dia. A mostra tem entrada gratuita e está no shopping de Pindamonhangaba. O objetivo dessa exposição é trazer uma reflexão para todos nós sobre o consumo consciente e os resíduos que todos nós geramos todos os dias em nossas casas, em nossas atividades diárias. Não somente do alumínio, que é o material com o qual a gente trabalha e é reciclado infinitas vezes, mas dos resíduos como um todo. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens aqui no Brasil. Para despertar a atenção sobre esse mal, a campanha Novembro Azul está nas ruas com iluminação em prédios públicos e triagem de pacientes nas unidades de estratégia de saúde da família. Acompanhe. E a cidade de Taubaté está em campanha. Taubaté veste azul contra o câncer de próstata. Além da iluminação em alguns prédios públicos da cidade, esse mês também serão realizados exames gratuitos para a população. E quem nos dá mais informações é a doutora Estela Zollner. Olá, doutora. Onde serão realizadas as triagens e em que datas e horários? O mês todo a gente está movimentado com o Novembro Azul. Porém, aquele dia D é o dia 16, logo após o feriado, onde as estratégias de saúde da família da nossa cidade estarão à disposição para receber, então, esses homens para fazer o exame de triagem, né? Das 8 da manhã às 10h30, da 1 da tarde às 3h30 da tarde. Não se preocupe se a sua casa não é exatamente próxima à estratégia que você quer ir. Nesse dia não vale aquela coisa da regionalização. A partir de que idade o homem deve começar a realizar os exames? Para a triagem do câncer de próstata, a partir dos 40 anos, assim como nós mulheres fazemos a nossa triagem, né, para o câncer de colo do útero, de mama, e ter a atenção de ir fazer o seu exame clínico de maneira rotineira, os seus exames de laboratório, repetir com frequência e cuidar também da saúde geral, que é muito importante. Todo câncer de próstata ele é agressivo? O câncer é uma doença por mutação. Então, ele varia um pouquinho de agressividade de um tumor ou de um tipo de tumor para outro. Porém, muitos cânceres de próstata são agressivos. E é possível prevenir o câncer de próstata? Com certeza, através desse cuidado diário com a saúde, de ir ao médico com frequência, de descobrir esse câncer de próstata logo no início, né, para que ele ainda não tenha se espalhado pelo corpo e possa ser idealmente curado. Muito obrigada, doutora. Lembrando, então, aos interessados, o horário de atendimento é das 8 às 10h30 e das 13 às 15h30. Gisele Ferri, repórter setorial. A forte chuva que caiu na noite da última quarta-feira trouxe estragos e deixou muitos moradores de várias cidades aqui da região assustados. Em São José dos Campos, por aproximadamente 1 hora, a tempestade, acompanhada de ventos de até 80 quilômetros, causou queda de algumas árvores e de energia em 3 bairros. Em Jacareí, a situação foi a mesma. Uma das árvores que caíram atingiu a rede elétrica, que entrou em curto. Já no litoral norte, algumas ruas e casas ficaram inundadas na cidade de São Sebastião. E o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Correios anuncia o lançamento de um plano de demissão voluntária. A proposta é para economizar até R$1 bilhão por ano, com a expectativa de que 8.000 funcionários façam a adesão. O prejuízo de 2016 tem como previsão o valor de R$2 bilhões. 18 estados manifestaram interesse na concessão de serviços de água e esgoto. Os estados formalizaram a decisão ao Banco Central de Desenvolvimento Econômico e Social.
E mesmo com o Dia das Crianças, o comércio registrou mais uma queda no mês de outubro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 5,2%. De acordo com o Serasa, os motivos são os mesmos já conhecidos: alta no desemprego, baixa na renda e consumidores cada vez mais endividados. Em outubro, o indicador de atividade do comércio, medido pela Serasa Experian, teve um recuo de 1,2% na comparação com o mês anterior. E vale considerar que o mês teve Dia das Crianças, sendo que setembro não teve nenhuma data comemorativa importante para o comércio. Entre as categorias, uma que continua sofrendo bastante é a de móveis, eletroeletrônicos e equipamentos de informática, com um recuo de 2,3%. De acordo com a Serasa, os motivos são aqueles já conhecidos: enfraquecimento do mercado de trabalho com o aumento do desemprego, baixa na renda, inadimplência alta entre os consumidores e condições de crédito mais restritivas. Na comparação anual, que confere os números de outubro deste ano com os do ano passado, a baixa foi de 5,2%. A infância é a fase da formação do caráter da criança. Por isso, muitas coisas que elas aprendem nesse período permanecem quando adultas. Para preservar a mente saudável, é bom que desde cedo o acesso a certos conteúdos na internet e jogos sejam controlados pelos pais. E especialistas orientam que para as crianças de até 7 anos, nenhum jogo que envolve violência deve ser permitido. Olá, e agora a mamãe de hoje vai abordar um tema muito atual. Como é que a gente faz com o acesso dos pequenos a esse monte de informação e conteúdo violento que eles têm na mídia, nos videogames, em alguns jogos e até brincadeiras com os colegas? Será que isso é prejudicial? Será que isso é uma coisa só da infância e não vai influenciar nada na vida adulta dos pequenos? Então, tudo o que acontece na infância, que é a fase de formação de conceitos, de formação da personalidade, de formação da própria moral, né, das virtudes das crianças, isso vai ser levado para a fase adulta. Tudo que a criança aprende na infância é como ela vai lidar com essas questões na fase adulta. Então, a criança que tem acesso a muitos conteúdos de violência, nessa fase dos 0 aos 6 anos e principalmente dos 3 aos 6 anos, nessa fase em que eles estão ainda transitando muito entre o universo da fantasia e da realidade, que eles estão formando os conceitos, que eles estão aprendendo sobre ética, sobre o amor ao próximo, sobre a vida em sociedade, ter acesso a esse tipo de conteúdo não só vai trazer muita angústia, pode trazer ansiedade, eles não entendem ainda muito bem, como também apresentar um pouco de conflito sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que isso traz para as outras pessoas. E aí acaba que na vida adulta as crianças podem ter certa dificuldade em ter empatia, a compreender esses conceitos, a exercer também aquele sentimento de piedade com o outro, porque ela cresceu, ela teve ali na infância aquilo como se fosse algo comum, essas atitudes agressivas, essas atitudes violentas, ela aprendeu como se fosse algo aceitável. Então, além de ser prejudicial ainda pela questão da maturidade, que eles ainda não têm como identificar que se está certo, está errado, qual que é a consequência daquilo, o que todo esse conteúdo violento traz, eles também podem ficar mais angustiados, mais ansiosos, podem sim se tornar mais agressivos, dado que eles têm esse exemplo, têm essa referência como algo natural que pode acontecer na vida deles, né? Então a gente pede ao máximo que os pais, educadores, evitem o contato da criança pequena, principalmente até os 6 anos, a esse acesso com conteúdos violentos. Isso não significa alienar a criança, dizer que isso não existe, se por acaso em alguma situação, na casa de um amiguinho ou no dia a dia a criança se deparou ali com aquela situação, falar isso não é nada, aí não, aí a gente tem que, dado que veio isso naturalmente da criança ou que aconteceu uma situação que toda a família ou que a criança se deparou com aquela realidade, aí sim os pais explicam, os pais mostram empatia, os pais mostram piedade, os pais explicam na linguagem da criança o que tudo aquilo significa, mas o que causa essa agressividade, o que causou no outro essa violência.
por que a pessoa pode ter feito aquilo. Então aí os pais explicam quando vem naturalmente de uma situação espontânea, tanto da criança ou do cotidiano. Mas permitir ou até incentivar, que a gente vê aí algumas famílias que acham que não, é criança, ele vai entender, isso é fantasia. É exatamente aí que está onde a gente tem que tomar mais cuidado. Por estar na fase da fantasia, que a criança ainda não diferencia tanto a realidade do mundo fantástico, a gente permitir ou até incentivar, a gente pode estar plantando ali nos pequenos que aquilo é uma situação normal, que aquilo é uma atitude aceitável, que a gente tem que aquilo faz parte naturalmente do nosso dia a dia, como algo normal. E não é, a gente sabe que não é, por mais que exista no mundo que a gente vive muita violência, não é normal, não é para ser aceitável e não é para a gente praticar isso no nosso dia a dia. Então tomar muito cuidado, tem um estudo recente que mostrou quanto isso pode trazer prejuízos emocionais, psicológicos para os pequenos. Tomar muito cuidado aí com o acesso que as crianças têm no videogame, nas brincadeiras, nos programas de TV principalmente, proteger a infância, proteger os pequenos para que eles cresçam de um modo mais saudável. E agora a Mamãe de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até nosso próximo encontro. Vamos para um rápido intervalo e veja a seguir. Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos. Continue com a gente, já já estamos de volta.